Aleluia. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, irmãos. De pé aqui na casa de Deus, abra por favor a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Eu quero ler a partir do versículo de número 16. Mateus, capítulo 19, versículo de número 16, diz assim a palavra do Eterno. Eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: Quais? E disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Até aqui. Sente aí em nome de Jesus. Eu queria muito a sua atenção nessa noite aqui. A igreja está lotada e aí você só vai conseguir entender aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite se você não deixar que a pessoa que está do seu lado tire sua atenção. E aí, como ela é educada, assim como você, ela vai respeitar esse momento, vai com você prestar atenção no que nós temos nessa noite. Hoje é um culto de ceia. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Esse texto, ele é riquíssimo em lições, tanto que essa história, ela é repetida em 2 evangelhos. E toda vez que uma história é repetida por outro evangelista, para quem estuda a Bíblia, sabe que isso ocorre porque aquela história precisa de uma atenção especial. E os 2 evangelistas, eles falam da mesma pessoa, tanto Mateus quanto o evangelista Lucas falam essa história apresentando. Mateus diz que era um jovem e Lucas diz que era um príncipe. E quando a gente vê isso, a gente entende de forma muito clara que ele estava falando de alguém que muito provavelmente era alguém da realeza de Israel. Porque se a Bíblia diz que ele era um príncipe, a Bíblia está dizendo que ele era da tribo de Judá, que um descendente à realeza. O que justificaria ele ser um jovem, já jovem, tão rico. Ele era um jovem da realeza, e esse jovem da realeza, por ser um príncipe, era muito rico. Provavelmente um candidato a sucessor ao trono em Israel, mais especificamente ali em Jerusalém. Eu não vou entrar muito no mérito da questão, porque há algumas coisas nesse texto que me chamaram a atenção. E existe nesse texto uma pergunta que, para você entender ela, eu quero só te situar. Um cara rico, jovem e da realeza, chega diante de Jesus e diz: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para viver para sempre? Essa é a pergunta de $1 milhão, irmão. E pode acreditar que é a pergunta de $1 milhão, porque é a pergunta
nos últimos 30 anos, que mais cientistas têm tentado responder. Como fazer que o ser humano possa viver para sempre? Como criar uma forma dele viver mais do que normalmente ele viveria? Isso é tão sério que a gente tem visto um investimento absurdo em medicamentos que te ajudam a rejuvenescer, te tornando, em vez de mais velho, mais novo, e pessoas pagam milhares de reais por esses medicamentos. Como se não bastasse, respondendo a essa pergunta, a ciência criou e desenvolveu as plásticas. Meu irmão, hoje o negócio está complicado. Hoje tem pessoas aí que você não consegue saber se ela está sorrindo ou se ela está chorando. A cara está tão esticada para ficar mais nova, para ficar mais novo, que você manda ela dar um sorriso, ela está assim. Você manda ela ficar com a cara de triste, ela está assim. É sério isso. E deformando a si mesmo, parecendo um Michael Jackson quando era vivo, que ninguém nunca sabia quando ele estava expressando a emoção, porque a cara era o tempo todo do mesmo jeito. Em busca de tirar as rugas, em busca de deixar tudo bonito. E o bom não é isso não. Para ajudar, tem pessoas que entenderam que os exercícios físicos nos ajudam, Felipe, a manter um corpo saudável. Não é não? Meu professor aqui de academia, camarada que entende. Só que o problema é que isso está virando uma doença nesses últimos dias. Na ideia de parecer ser mais bonito e ser mais jovem, surgiu uma das síndromes chamadas de síndromes de Adonis, que era um deus grego que cultuava a si mesmo. E isso é tão sério, que as pessoas na busca pelo corpo perfeito, na busca de parecerem não terem a idade que tem. Ontem eu fiquei chocado, o cara chegou para mim, disse, tinha acabado de chegar na fila lá, onde o irmão Sandro, que para a glória de Deus, uma salva de palmas aí para o irmão Sandro, ele ganhou as eleições ali. Parabéns, Sandrão, você merece, cara. Vai lá e representa o evangelho. Bem, eu estava na fila com o Gil, no começo, logo quando ele tinha chegado. Chega um camarada, que é um desses fiscais que administra, chega para mim, senhor, o senhor não precisa ficar nessa fila. O senhor pode passar direto. Eu falei, então vamos. Aí eu fui com ele até lá na frente, quando chegou no portão, ele disse, e a sua idade, o senhor já tem mais de 60? Eu falei, quase isso, senhor. Mas o senhor está com sua identidade aí? Eu estou. Eu estou vendo os seus cabelos brancos aí nessa barba. E a gente está pintando os cabelos para não parecer ter a idade que tem. Ou a idade que ele não me deu ontem, por exemplo. A verdade é que a gente vai para a academia e, em busca de parecer ser aquilo que às vezes nem queríamos ser, nos tornamos quase que seres robotizados. A pessoa já anda assim, de tão mecanizada, a coxa parece que é um negócio, o braço não cabe, não tem roupa para a pessoa mais. Está toda trincada. Pior do que isso, na vida de homem, o que eu vejo hoje é na vida das mulheres. Mulheres que estão sendo masculinizadas, em busca de ter o corpo perfeito, de parecerem com seus 40, uma menina de 20. Isso é sério. Mas isso é antigo. A busca por viver eternamente é mais antiga do que você imagina. Por viver mais é mais antiga do que você pode imaginar. E não é só isso. Hoje, segundo estudos, a indústria que mais cresce no mundo é a indústria de cosméticos. Querido, nós vivemos hoje num tempo em que você chega para falar com uma mulher e você tem certeza que ela tem 15 anos. Mas quando ela toma banho e sai a maquiagem que ela colocou no rosto, você diz assim, ela tem 60. Você descobre que é mentira, que é palhaçada. E fora esses filtros que a gente hoje utiliza, e eu tenho pena dos jovens de hoje, porque na minha geração não tinha celular, e na minha geração não tinha como você maquiar a tua foto, nem manipular ela. Então o que aparecia ali, queira você ou não, era aquilo mesmo. Problema teu se gostasse ou não.
Hoje em dia você marca um encontro nas redes sociais com aquela pessoa, você se encanta com aquela pessoa e no dia do encontro você não acredita que é a mesma pessoa. Você diz, me enganaram. É uma geração que vive de uma imagem que está sendo vendida para que você pareça ser mais novo, para que você pareça que está vivendo mais tempo do que vive. E hoje ter cabelo branco para algumas pessoas é terrível. Eu conheço pessoas que todas as semanas precisam retocar o cabelo porque não conseguem conviver com a própria idade, não conseguem se amar. Amam mais o que as pessoas pensam sobre eles ou sobre elas do que aquilo que de fato ela é diante deste Deus ou ele. Isso é preocupante, mas no fundo todo mundo está tentando fazer o que esse jovem também tentou fazer. Existe uma coisa chamada hoje de câmara criogênica. Quem já ouviu falar nisso? Isso é uma realidade. Já existem técnicas extremamente avançadas na ciência para congelar você, e há empresas multimilionárias que, com homens já numa certa idade, mulheres numa certa idade, que são bilionários, pagam para que os seus corpos sejam congelados, para que numa época lá na frente, quando a ciência tiver avançada ao ponto de rejuvenescer a pele, ou transferir a sua mente para um outro corpo, projetado também como um clone seu mais novo, quando isso se tornar possível, segundo a ideia que essas empresas vendem, você pode então ser acordado dessa criogenia e levado para esse novo corpo ou para um processo onde você vai ficar mais novo. Isso é o que todo mundo deseja, irmão. Uma pessoa saudável mentalmente, ela não quer morrer. Quando você vê alguém dizendo assim, eu quero morrer, é porque ela está psicologicamente com problemas. Mas uma pessoa saudável, ela quer viver, e quer viver todos os dias. Você chega para um idoso, que já viveu a vida inteira, e ele está ali lutando para viver mais um dia, e ele quer viver mais um dia seguinte, porque ele entende como é bom poder viver, e se puder viver para sempre, melhor é. Então a vida eterna é uma coisa que não mudou no coração das pessoas, daquele jovem príncipe, para os nossos dias. Ele não era diferente dos outros seres humanos, ele queria viver para sempre. Ele queria, como você e eu, viver eternamente. Quem quer viver eternamente aqui? Levanta a mão, sinceramente. Todo mundo quer viver eternamente. Mas nem todo mundo vai conseguir viver isso, porque a gente vai morrer. E mesmo que Jesus volte, esse corpo não vai resistir, ele vai ter que passar por um processo, e esse processo vai mudar o seu corpo para que a estrutura dele possa te dar condições de viver eternamente. Mas quando Jesus informa para ele o segredo da vida, tem uma coisa curiosa que a Bíblia diz que o cara chega para Jesus e diz assim, cara, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus vira para o cara e diz assim, olha, você precisa guardar os meus mandamentos. O jovem se enche de si, bota um sorrisão no rosto e diz assim, isso aí desde criança eu já faço. Quando ele diz que desde criança ele já fazia isso, ele me faz entender três coisas. Primeiro, os pais dele eram religiosos. Uma criança só aprende o caminho que ela deve andar se alguém ensinar a ela. Provavelmente os pais deste jovem eram pais que também viviam naquilo que a Bíblia chamava de lei do Senhor. Ele cresceu aprendendo como conhecer a palavra, ele cresceu entendendo como fazer as coisas de Deus, ele conseguiu compreender desde a sua infância qual era a vontade de Deus. No entanto, ele também, por ser uma criança que cresceu neste evangelho, ele só cresceria no evangelho de Deus, da lei de Moisés, se ele estivesse numa sinagoga. Na época de Jesus, você só aprenderia a lei na sinagoga. Você em casa revisaria o que era ensinado nas sinagogas. Então esse cara frequentava a igreja. Além de ter pais, vamos colocar como se fosse nos dias de hoje, crentes, ele também cresceu dentro da igreja.
Como se não bastasse, em terceiro e último lugar, ele acreditava, esse jovem, que por ele ter crescido numa casa de crentes, por ele ter aprendido a palavra desde criança, e por ele frequentar uma igreja, que estava tudo bem, ele já estava apto para receber a vida eterna. Ele, na cabeça dele, estava já fazendo desde criança aquilo que para ele era o certo. Isso não é muito diferente das pessoas hoje em dia, não. Mas curiosamente, Jesus vira para ele e diz assim: tá bom, desde criança você frequenta a igreja, desde criança você aprende a palavra, desde criança você está caminhando no caminho do Senhor. E eu quero até te pedir para tu sentar ali do lado da tua esposa, eu quero que tu ouça essa palavra. Porém, Jesus vira para ele e diz uma coisa estranha. E é agora que eu começo a minha ministração. Jesus vira para um cara que estava dentro da igreja, que cresceu lendo a palavra, que conhecia os mandamentos e que abriu a boca para dizer: desde criança eu já faço isso. Então não era um jovem qualquer, era um jovem que conhecia os mandamentos de Deus, que estava frequentando a casa de Deus, que tinham pais que também serviam a Deus. Mas Jesus vira para ele e diz assim: beleza, então faz uma coisa e tu vai receber a vida eterna. Faz só mais uma coisa e tu recebe a vida eterna. Mas essa única coisa que Jesus pediu, ela se divide em 3 ações na Bíblia. Jesus vira para o cara e diz assim: vende tudo que tem. Jesus estava literalmente dizendo para ele: abra mão das coisas que você conquistou. E aí eu quero que você pense comigo. Tem pessoas que na vida nunca pararam de trabalhar, porque incansavelmente entendem que quanto mais trabalharem, mais dinheiro terão, e quanto mais dinheiro terão, mais conseguirão proporcionar às suas famílias uma vida melhor. Eu conheço pessoas que abrem mão da companhia dos seus filhos, da companhia da sua família, da companhia dos seus amigos, para poder ganhar aquilo que a gente chama de um extra. Não, eu não posso, pastor, estar na igreja porque surgiu uma oportunidade de eu ganhar um extra e eu vou ganhar um extra. Pastor, eu não posso fazer isso porque lá no trabalho o nosso patrão chamou e disse: olha, você pode fazer uma hora extra aqui, vai ganhar. E ele vai ultrapassando as horas e abrindo mão. E eu não estou falando de uma pessoa que faz isso uma vez na vida, não. Porque todo mundo aqui é humano e tem vezes que a gente para poder fazer isso. Eu estou falando de pessoas que vivem para o trabalho, que são viciadas em trabalhar, que amam mais o seu trabalho do que a sua própria casa, que amam mais o seu trabalho do que qualquer outra coisa, e vivem debaixo deste trabalho. Tem uma parábola na Bíblia curiosa, em Lucas capítulo 12, abre aí por favor, porque eu quero que a gente tenha cuidado com isso, porque Jesus disse para um cara que estava na igreja, para um cara que conhecia a lei de Deus: te falta só uma coisa. E a primeira atitude que Jesus questionou nele e disse: você quer a vida eterna? Vende tudo que você tem. E vender tudo que tem é abrir mão das suas conquistas, é abrir mão dos seus sonhos, é abrir mão dos seus projetos. E em Lucas, no capítulo 12, tem uma coisa curiosa, porque diz lá no versículo de número 16, que Jesus disse assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância. Mas ele argumentava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olhe para cá. Um dos homens mais ricos do mundo, se eu não me engano, ele está no 3º lugar do homem mais rico do mundo, é um mexicano. Uma revista americana foi fazer uma entrevista com esse cara, porque descobriram que ele, sendo bilionário, estando na lista dos 10 homens mais ricos do mundo, ele tinha apenas uma casa. Descobriu-se que este homem, ao invés de ter uma coleção de carros, para que cada dia na semana, quando ele fosse para o trabalho dele, lá no México, ele pegar um carro novo, ele tinha um carro.
e ficaram curiosos para tentar entender por que que ele, diferentemente dos outros homens bilionários, tinha um patrimônio aparentemente muito pequeno diante da fortuna que ele tinha. E ele sabiamente disse: eu só moro num lugar, só durmo numa cama e uso só um quarto. Por que eu vou ter uma casa com 100 quartos? Porque eu terei 10 carros se eu só preciso de um para chegar até onde eu vou? Porque eu vou ter vários imóveis espalhados pelo mundo se eu mal dou conta daquilo que eu tenho aqui dentro da minha casa e da empresa que eu gerencio? E ele, com muita sabedoria, entendeu o que este homem nesta parábola não entendeu. A Bíblia fala que este camarada que Jesus está falando, ele trabalhava tanto, mais tanto, mais tanto, que ele adquiriu muita coisa na vida. Mas ele começou a perceber que as coisas que ele tinha produziram uma riqueza tão grande que ele não conseguia guardar a riqueza dele. Então a Bíblia diz que ele constrói um grande armazém e ele vai colocando as riquezas dentro deste armazém. E chega um determinado dia que ele para na porta do armazém, olha para todos os bens que ele adquiriu, para toda a riqueza que ele adquiriu, e a Bíblia diz que ele fala para a sua própria alma: agora você pode descansar. Agora você pode viver tranquilamente, porque agora você tem uma segurança financeira. Agora, se te acontecer alguma coisa, você tem em que se segurar. Se vier uma crise, você consegue lidar com a crise. Se alguém se levantar e precisar de ajuda, você pode ajudar. Só que a Bíblia chama ele de louco. E diz o texto, no versículo de número 20, assim: mas Deus, o próprio Deus, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Passamos uma vida tentando ter mais e mais e mais e mais, acreditando que se nós tivermos mais, nós estaremos seguros. Jesus chega, quebra essa palavra e diz assim: a sua segurança não pode estar naquilo que você tem, a sua segurança não pode estar no seu trabalho, a sua segurança não pode estar na tua força, a sua segurança vem de Deus. Aleluia. Então Jesus chega para o jovem e diz assim: a primeira coisa que você tem para herdar a vida eterna, já que você já está na igreja, já que você cresceu nela e já cumpre os mandamentos, vende tudo que tem. Agora imagina você olhar para um cara e dizer para esse cara: olha, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E esse cara vira para ti e diz assim: olha, você está vendo todas essas coisas que você tem, que ao longo dos anos você conquistou, ao longo dos anos você conseguiu com o seu esforço, vende tudo. Como se não bastasse, Jesus vira para ele e fala uma coisa pior do que vender, no conceito do jovem. A Bíblia diz que Jesus disse assim: olha, primeiro tu vende tudo, depois tu faz o quê? Dá aos pobres. É tão curioso isso, que eu quero que você abra em Marcos, no capítulo 6, por favor. Porque quando Jesus fala para ele dar aos pobres, Jesus está dizendo para ele abrir mão das coisas que ele tem, por amor ao próximo. Isso é ser altruísta, irmão. Isso é ter o sentimento de se preocupar com o próximo, independente de quem ele seja. É a capacidade de olhar para o lado e dizer assim: essa pessoa precisa de ajuda, mas ela não é minha amiga, mas eu vou ajudar. E Jesus está dizendo: olha, pega tudo que tu tens, vende, e agora dá aos pobres. E é curioso, porque isso mostra o sentimento de compaixão que Jesus queria gerar no coração daquele jovem, que era o sentimento que havia em Cristo. Marcos capítulo 6, versículo 34, diz que Jesus vivenciou uma história curiosa. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, o dia já está se adiantando, despede para que eles vão nos lugares, nas aldeias circunvizinhas e comprem pão para si mesmos, porque não tem que comer.
Ele, porém, responde e diz: dai-lhes vós de comer. Eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? Olha para cá. Os caras tinham o que comer. A Bíblia diz que quando Jesus chega diante daquela multidão faminta, e já era tarde, os discípulos olharam para a lancheira e disseram: galera, tem 5 pães e 2 peixinhos. Nós somos 12, com Jesus 13. Cada um pega um pedaço, todo mundo vai comer bem. Com água, empurrou pão, incha. Com peixe vai ficar 10. Pronto, a gente está bem alimentado. Já tem o nosso garantido. Foi chegando o final da tarde e eles começaram a se preocupar. Rapaz, isso aqui não vai dar certo. Porque vai sobrar para a nossa comida. E não dá para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Estima-se 22.000 pessoas ali naquele local. Aí imagina só que Jesus pergunta para eles: o que vocês têm para comer aí? Eles poderiam dizer para Jesus: não tem nada. Porque talvez era o que responderia para Jesus: Jesus, eu não tenho. O que eu tenho aqui não dá nem para mim, quanto mais para eles. E a Bíblia diz que alguém vira para Jesus: Jesus, a única coisa que a gente tem é a nossa merenda. São 5 pães e 2 peixinhos. E aí, como é que faz? Jesus disse: pronto, nós vamos dar essa merenda. Eu fico imaginando a cara desses caras, olhando para Jesus assim: você está de onda, cara, a gente está a tarde inteira te seguindo aqui nesse deserto, a gente está te ouvindo, está orientando o povo, e agora a gente vai pegar a nossa única merendinha e dividir com essa galera todinha. Isso não vai dar B.O., Jesus, ninguém vai comer tudo isso. Mas a Bíblia diz que Jesus, mandando todos se sentarem, todos comeram destes pães e destes peixes, e a Bíblia fala que 12 cestos ainda foram recolhidos de sobra, nos dando a entender aquilo que lá no livro de Provérbios diz, que quem dá ao pobre, empresta a Deus. Deus não fica devendo a ninguém. E a Bíblia fala que Jesus chega para um homem rico e diz: vende e dá aos pobres. Agora, curiosamente, não é só esse texto que me chama a atenção, porque quando você abre em Lucas capítulo 19, abra por favor, a gente vê uma coisa curiosa na Bíblia. Quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, quando verdadeiramente você consegue obter a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, algo acontece diferente na sua vida. Olhe para cá quem tem condição financeira. Vixe, tem um monte de gente aqui, glória a Deus. Que bom, glória a Jesus. Lucas capítulo 19 fala de um caso de uma pessoa riquíssima, como aquele jovem. Um cara que tinha muito dinheiro, como aquele jovem. Mas que, curiosamente, quando ele tem um encontro com Cristo, ele não foi solicitado a ele que ele desse as coisas dele aos pobres. Mas olha o que ele fez. Lucas capítulo 19, versículo 1 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu em sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, em cima da árvore, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um pecador. Versículo 8. Levantando-se Zaqueu, olhe para cá, para tu entender. A Bíblia é um resumo de histórias. Jesus chega na casa desse camarada, ou, por que não dizer, embaixo de uma árvore, diz assim: olha, desce daí que eu quero ir na tua casa. Hoje eu vou repousar nela. Eu não vou só comer nela, eu vou dormir na tua casa. Eu vou passar uma temporada nessa casa. E Zaqueu fica muito alegre, e o texto diz que ele se alegra, e ele vai com Jesus para dentro de casa, e lá eles ficam um tempo, que o texto não diz sobre o que falavam, nem sobre o que conversavam, mas mostra o resultado da conversa. E isso é interessante, porque o texto diz que ele era um homem muito rico,
E quando eles estavam agora já na janta, depois de passarem o dia inteiro conversando, depois de Jesus ter falado provavelmente sobre o reino de Deus, a Bíblia diz, no versículo de número 8, que levantando-se Zaqueu disse a Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituirei quadruplicadamente. Disse Jesus, olha a resposta: hoje veio salvação a esta casa, porque ele também é filho de Abraão. A salvação só foi decretada, a vida eterna só chegou na casa de Zaqueu, quando Zaqueu entendeu que aquilo que deveria ser mais importante para ele, não era o que ele tinha, não era o que ele tinha conquistado, não era aquilo que ele tinha adquirido, mas aquele que estava na casa dele era mais importante, ao ponto de gerar no coração dele o desejo interior de doar o que tem, por amor a pobres que ele nem conhecia. Isso é tão curioso, que quando a gente olha para a Bíblia diz que Jesus chega para o jovem rico, o príncipe jovem, olha para ele e diz assim: olha, vende tudo que tem, dá aos pobres. E ele disse uma terceira atitude para que aquele jovem conseguisse a vida eterna. Ele não mandou ir para a academia, não mandou usar cosméticos, não disse para você ir para uma clínica de criogenia, mas ele disse uma coisa curiosa: vem e segue-me. Você sabe o que Jesus estava falando para aquele jovem? Quem aqui é seguidor de Cristo? Você sabe o que é ser seguidor de Cristo? Muita gente fofa não sabe o que é. Pode acreditar, na igreja e não sabe. Ser seguidor de Cristo, à luz da Bíblia, Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, ou seja, eu estou andando e ele está andando comigo, faz o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que é cruz para a Bíblia? Cruz é uma vida de luta, cruz é um lugar que ninguém quer ficar, cruz não é seu sonho, cruz não é o projeto da sua vida, cruz não é o lugar aonde você sonhou estar. Mas Jesus está dizendo que se você quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Me segue. E é tão curioso isso, que Jesus olha para aquele jovem príncipe e diz: olha, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e depois me segue. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu não tive o privilégio de receber o convite de Jesus para seguir Jesus. Agora imagine você, Jesus aparece na sua casa, aparece lá na sua vida, lá na sua empresa, chama você pelo nome e diz assim: rapaz, Joãozinho, eu queria que você se tornasse meu seguidor. Papai, dizer não para um homem como Jesus, e olhando para ele dizer assim: eu não vou te seguir, é quase impossível para um ser humano nesta geração. Se Jesus aparecesse aqui agora, em carne e osso, e dissesse: quem quer me seguir aqui? Até os crentes convertidos iam voltar para ser crente aqui com ele, iam querer aceitar Jesus de novo aqui com ele. É assim ou não é? É. Porque quando aquele jovem rico está diante de Jesus, não teve essa atitude, porque a Bíblia diz que quando Jesus diz: vem e me segue, a Bíblia fala que ele, não conseguindo abrir mão dos seus projetos, das suas conquistas, dos seus desejos, ele literalmente sai triste da presença de Deus. E aí vem a pergunta que eu quero lhe fazer nesta noite: o que é difícil de você abrir mão por amor a Jesus Cristo? Você não consegue seguir Jesus por causa de uma jovem? Você não consegue Jesus por causa do seu marido? Você não segue Jesus por causa da sua esposa? Você não segue Jesus porque você bebe? Você não segue Jesus porque você gosta das coisas do mundo? Você não segue Jesus porque você tem uma condição? Você não segue Jesus porque você não tem tempo?
O que é que te impede de seguir Jesus? Você que está aqui nessa noite, nessa igreja, não só os que estão me assistindo. Eu pergunto para vocês, o que te impede de seguir Jesus? Porque isso que te impede, a Bíblia é muito clara, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o quê? O seu coração. Jesus olha para aquele homem e fala para ele uma coisa que infelizmente hoje em dia foi deturpada. Jesus disse, olha, você quer viver eternamente? Quero, Jesus. Guarda os mandamentos. Ah, isso eu já faço, Jesus. Então eu já posso viver eternamente? Não, calma aí. Você quer viver mesmo? Quero, Jesus. Então para você viver eternamente, vende tudo que tem, dá para os pobres e me segue. Jesus convida ele para ser um discípulo direto dele. Ele olha para Jesus e o texto diz que ele, olhando para os seus próprios bens e para tudo que ele conquistou, ele sai de cena triste porque ele tinha muita riqueza. A riqueza para ele era mais importante do que seguir Jesus. O que é mais importante para você, que você não se tocou, que é o que está impedindo você de seguir Jesus? O que é que está sendo para você mais importante do que se tornar um seguidor de Cristo? Por que você acredita piamente que aquela velha história de que não é porque eu ainda não senti lá no profundo do meu âmago, do meu coração. Pastor, eu não senti aquele negócio que os crentes que a gente sente quando Jesus está falando. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando nós ouvirmos a voz deste Espírito, que a gente possa abrir os nossos corações a esta voz, porque Ele entraria e cearia conosco. E você sabe o que quer dizer lá em Apocalipse, que Jesus entraria no coração e cearia? Ele está dizendo, eu entraria na sua vida e com você eu teria comunhão. Com você eu teria relacionamento. Você teria sim uma cruz para carregar. Mas esta cruz eu carreguei até ser aquele Calvário. E naquele Calvário eu venci aquela cruz. Você também vencerá. Isso é tão sério, mas tão sério, que hoje em dia, quando a gente fala dessa relação financeira, a coisa ficou tão complicada nas igrejas evangélicas, que hoje a gente ensina nas igrejas que quase tudo que você faz para Deus precisa de dinheiro. E isso é tão forte dentro das igrejas hoje, que as pessoas estão vendendo o evangelho diretamente do púlpito. E eu venho falar isso aqui porque quando a gente olha para essa história, a história deste jovem rico, o que deixou ele triste foi o fato dele ter que abrir mão do dinheiro dele. Curiosamente, hoje, a gente vê as igrejas motivando as pessoas a darem o seu dinheiro para os seus pastores, para que este Deus, que estes pastores pregam, possam dar 100 vezes mais para você. E as pessoas vão para a igreja, dão os seus dinheiros, fazem campanhas, participam destas campanhas, passam às vezes semanas, todos os dias trazendo alguma coisa, arrancando joias do corpo, doando carros, doando casas, e de repente elas percebem que aquilo que era para ser um investimento comum, ações que a gente investe na XP, um investimento como uma poupança que tinha um fundo de garantia seguro, na verdade, chega no final do mês, no final da campanha, os 100 vezes mais não acontece, as finanças não dobraram, o milagre não veio, e a pessoa se revolta com Deus e sai da igreja falando mal de Deus e desta igreja. O que estas pessoas não sabem é que o Deus da Bíblia, quando olha para as riquezas, Ele diz para as pessoas que são ricas, dividam, compartilhem, doem-se aos outros, porque este é o ideal do reino de Deus. E curiosamente, não diferentemente dos dias atuais, olhe para o que diz em João no capítulo 6, que Jesus vivenciou uma história parecida com o que a gente vivencia nos nossos dias, porque em João no capítulo 6, no versículo de número 26, disse assim: Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Olhe para cá por gentileza.
A bem da verdade, a Bíblia diz que uma época em que Jesus estava pregando, muitas pessoas começaram a segui-lo. E nesse momento que começaram a segui-lo, veio uma crise de pão, veio uma crise de fome. Estavam todos no deserto. Jesus pega 5 pães, 2 peixes, alimenta a multidão e o pessoal tem aquela sacada. Esse é o cara. Vou seguir Jesus. Me tornarei um seguidor de Jesus. Jesus sai de 13 pessoas, de 12 pessoas, de 15 discípulos, aproximadamente, que seguiam ele junto com os apóstolos, para no dia seguinte ter 25.000 pessoas como seus discípulos. Ele atravessa o mar da Galileia, e quando ele chega do outro lado, já está uma multidão esperando ele. Ele olha para as pessoas, começa a sondar o coração delas, e começa a ver que no coração delas, eles não estavam ali porque amavam Jesus, eles não estavam ali porque queriam se relacionar com Jesus, eles não estavam ali porque queriam ser seguidores de Jesus, eles estavam ali porque viram, esse cara vai mudar a minha vida, esse cara vai mudar a história financeira da minha vida, esse cara multiplica pães, meu patrão, eu não vou precisar trabalhar nunca mais. Essa ideia foi vendida pelo movimento neopentecostal nas igrejas, foi comprada por muitas pessoas, e muitas pessoas estão adoecidas no coração, porque deram tudo o que tinham, investiram como se estivessem investindo em algum título de capitalização, e descobriram que o Jesus que estava sendo vendido, não é um Jesus que quer se relacionar com você pelo que você tem, mas Jesus quer se relacionar com você pelo que você é. É por isso que ele olha para você do jeito que você está, é por isso que ele te recebe doente como você esteja, ele te recebe sujo como você esteja, não importa a condição que você esteja, seja moral ou física, ele vai até onde você está e diz, eu te quero, você é importante para ele. E isso não foi compreendido por aquele jovem príncipe. Ele nasceu na igreja, ele cresceu aprendendo sobre a palavra, mas a palavra nunca lhe fez efeito. Uma das coisas que mais eu tenho medo, como pastor, é do que meus filhos se tornarão. E por que, pastor? Porque a geração que os meus filhos alcançarão na juventude, ela estará fética, ela estará apodrecida, adoecida. Infelizmente, eu me vejo hoje me preocupando e pedindo a Deus, mais do que em qualquer outro tempo, que em algum instante Jesus consiga entrar no coração de Yosef, entrar no coração de Ana Júlia e salvá-los, não por aquilo que eles veem nos pais, mas por aquilo que Jesus é de fato. E sabe por que eu estou lhe falando isso? Porque esse jovem rico, ele cresceu na igreja, mas ele não era igreja. Ele conhecia os mandamentos, mas os mandamentos para ele eram relativizados. Porque aquilo que realmente era passivo de ser feito, ele fazia. E aquilo que não era passivo de se fazer, ele menosprezava. E é tão forte isso, porque quantos de nós não nascemos, crescemos, indo para a igreja? Quem já foi católico aqui, ou é católico? Já foi. E talvez alguns aqui até sejam. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente, quando é criança, e eu peguei isso, a gente é levado, como católico, para a missa aos domingos. E a gente senta lá na missa. Na época ainda se falava latim, boa parte das coisas, a gente não entendia já nada do que o padre falava. Hoje já percebeu que era uma língua morta, que era melhor falar no português, então o embromeixo fica mesmo no português. Mas o fato é que a gente ia para a missa aos domingos. E quando a gente chegava na missa, a gente participava de todo aquele momento, e ao estar ali na missa, a gente tinha uma convicção quando ela encerrava. Íamos para casa, comentando no carro, fizemos a nossa parte com Deus. Fui no domingo, fui para a missa, pronto, agora no próximo domingo só. Quando chegava na época do carnaval, a piração começava no sábado, passava para o domingo, chegava na segunda, na terça era loucura total, amanhecia para a quarta, trilouco, mas de noite, na quarta-feira de cinza, estávamos lá,
para resolver as coisas com Deus. Íamos para a nossa missa, resolvíamos as pendências, fazíamos as nossas rezas e saíamos de lá com uma certeza: está tudo bem, minha coisa com Deus, meu relacionamento com Deus está garantido. Na igreja evangélica não é diferente. Tem muita gente que é apenas domingueiro, é o crente do domingo. Ele não aparece durante a semana, não é porque ele está trabalhando, não é porque ele está cansado, não é porque ele mora longe. É porque ele é crente domingueiro. Ele é o crente do domingo. No domingo, você vê ele. Você não vê ele no ciclo de oração. Você não vê em nenhuma campanha de oração. Você não vai ver ele participando dos trabalhos externos da igreja. Mas no domingo, à noite, ele está lá. E quando ele chega na igreja, ele faz exatamente o que nós fazíamos na igreja católica. Ele faz não a reza dele, ele faz a oração dele. Ele não faz aquele cântico. Ele faz o louvor para Jesus. Ele não dá lá apenas uma oferta, ele é o dizimista da casa de Jesus. E ele, nesta igreja, ele vai acreditando dentro de si mesmo, que fazendo isso, ele está em comunhão com Deus, está bem com Deus, está servindo a Deus. Curiosamente, quando eu olho para estas coisas, eu fico pensando, será que isso é de fato o relacionamento que Jesus quer conosco? Por quê, pastor? Porque quando eu olho para aquele jovem rico, a última coisa que Jesus disse para ele: vem e me segue. E você sabe o que é seguir Jesus? Não é estar domingo na igreja, é ser igreja todos os dias, onde quer que você esteja. Sabe o que é seguir Jesus? Não é olhar para o que tem e dizer assim: caramba, eu tenho vários carros, várias casas, vários móveis. É poder dizer para este Deus: tudo que eu tenho te pertence, usa como tu queres. Sabe uma coisa que muita gente não entende, e isso é difícil de ouvir, olhe para mim por favor, muito difícil de se ouvir, é que ir para o céu de glória, a gente prega e ensina que é muito difícil, mas o que é difícil não é ir para o céu, porque o caminho já está feito, a porta está aberta e Jesus já pagou o preço. O que é difícil, Jorge, é abrirmos mão do trabalho, é abrirmos mão dos sonhos, é abrirmos mão dos desejos, é abrirmos mão daquilo que nós queremos, porque Ele nos disse: vem e segue-me. Aonde estão os seguidores de Cristo aqui nesta noite? Você entende o que é ser seguidor de Cristo? Fique de pé um minutinho, por favor. Você sabe quantas pessoas aqui tem na igreja hoje? Olha só uma coisa curiosa. Quem aqui é convertido, levante a mão. E você sabe o que é ser convertido? Porque se nós somos convertidos a este Jesus, então nos tornamos seus seguidores. E se eu me tornei um seguidor de Cristo, a minha vida não importa mais, porque Cristo vive em mim, e o que me importa é Ele. Não me importa mais se eu sonho, se eu quero, se eu desejo. O que importa é se Ele quer este sonho, se Ele quer este desejo, se Ele quer este projeto. E quando eu olho para os seguidores de Cristo, eu preciso entender que eu preciso abrir mão daquilo que de fato para mim é mais importante, senão eu nunca conseguirei a vida eterna. Então eu quero encerrar esta ministração para iniciar a ceia dizendo a todos que aqui estão nesta noite: você e eu só nos tornaremos seguidores de Cristo quando entendermos que precisamos abrir mão daquilo que para nós é mais importante do que Ele, e para que Ele seja mais importante do que tudo nas nossas vidas. Ele assim nos fará seus verdadeiros seguidores, porque seguir a Cristo Jesus, estar seguindo Ele, é abrir mão de si mesmo, é dizer para si mesmo: eu abro mão do meu sonho, do meu projeto, da minha vida, porque Ele é digno de eu viver para Ele. Quem entende isso, pode exaltar o nome deste Deus. Pode aplaudir Jesus mesmo. Aí vem a outra pergunta de $1 milhão. O que você precisa abrir mão
para se tornar um seguidor de Cristo? O que é que você precisa abrir mão hoje para se tornar uma seguidora de Cristo? Você vai precisar abrir mão de algum sonho? Você vai precisar abrir mão de um projeto? Você vai precisar abrir mão de alguém para se tornar um seguidor de Cristo? O que é que você precisa abrir mão nessa noite para se tornar um seguidor de Cristo? Eu quero perguntar aqui nessa noite, se houver alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Cristo e se tornar um seguidor de Cristo, abra mão daquilo que te impede nesta noite. Abra mão nessa noite daquilo que te impede de ser um seguidor de Cristo. Abra mão daquilo que no seu coração você fica em dúvida. Não, mas pastor, isso aqui é tão difícil. Ah, pastor, se o senhor conhecesse a minha história. Ah, pastor, se o senhor me entendesse. Eu não preciso te entender, nem conhecer a tua história. O que eu preciso te dizer é: venha para Jesus. Ele faz com que uma ministração chegue até o seu coração, porque Ele quer que você seja um seguidor dEle. Ele quer que você esteja na presença dEle. E isso não é uma decisão que outra pessoa pode tomar. Só eu posso tomar esta decisão. E isso é tão sério, que aquele jovem rico, ele teve a mesma oportunidade que você tem. A mesma. E a Bíblia diz que ele fez a escolha errada. Que escolha você vai fazer hoje à noite? Ser um seguidor de Cristo? Ou ser um seguidor dos seus desejos, das suas vontades, dos seus projetos? Ser um seguidor ou uma seguidora de Cristo? Ou abrir mão de segui-lo para seguir o teu sonho? Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te salve. E que você entenda que Cristo Jesus, Ele é, e foi, e sempre será o único meio de alcançarmos a vida eterna. Não há vida eterna sem Ele. Só há vida eterna através dEle. A vida eterna só é por Ele, só é através dEle. Só alcançamos esta vida eterna que o jovem queria, se for através dEle. E não adianta você estar na igreja se você não for à igreja. Não adianta você ser aquele que vem porque precisa cumprir um rito. Nós precisamos ser seguidores dele. A nossa prioridade tem que ser ele. A gente tem que olhar para ele e dizer assim: Jesus, eu abro mão do meu sonho, do meu projeto, do meu trabalho, da minha escola, das minhas coisas, por tua causa, por teu amor, por ti, Jesus. Porque seguir Jesus vai nos levar à vida eterna. Adore a Ele nessa noite, porque Ele é o único que pode dar a vida eterna a todos nós.